Então, pessoal, nós começamos a conhecer a eletricidade já por aqui, ó, tá vendo? Pelos trovões, raios. Isso daqui já é a primeira forma de eletricidade que a gente conhece, tá bom? Então nós conhecemos por aqui, né, pelos raios e trovões. E de todas as formas, né? É meio que assustador, mas é muito bonito. É uma imagem muito bonita, né? Pelas lâmpadas, né, que iluminam as nossas residências, até mesmo pelos celulares que nós usamos, né, no nosso dia a dia, pelos rádios, por tanta coisa, televisão e até por esse aparelho de computador que eu estou conversando com vocês agora. Olha, pessoal, para mim falar sobre eletricidade com vocês, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentar um cara que ele é o responsável pela eletricidade, tá? Esse cara é o átomo, tá? O átomo ele é a menor partícula da matéria de todo o universo, tá? Então o que acontece? É, o átomo ele é composto por três partículas básicas, tá bom? Seria o elétron, tá, que está representado em verde aqui, ó, girando ao redor do núcleo, tá? E esse núcleo, o que acontece? Ele é composto pelo próton, que está representado por essa esfera azul, tá? Que está presente no núcleo do átomo aqui, tá vendo? E o nêutron, tá bom? Que ele está representado na cor lilás aqui, tá bom? Então o que acontece? O núcleo do átomo ele é composto pelo nêutron e pelo próton. E ao redor desse núcleo temos os elétrons girando, tá? Mais um detalhe, tá? O elétron ele tem carga negativa. Mais para frente eu vou discutir sobre isso com vocês, tá? Então o que acontece? O elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva e o nêutron não tem carga, tá bom? Outro detalhe, o átomo, para que ele esteja eletricamente equilibrado, tá? Esteja neutralizado, né? Assim, sem carga elétrica nenhuma, tá bom? O que acontece com ele? Para que ele esteja eletricamente neutro, ele tem que estar com o mesmo número de elétrons. No nosso caso aqui, eu estou representando um átomo para vocês que tem 7 elétrons, 7 prótons e 7 nêutrons. Então, nesse caso, ele está eletricamente equilibrado, tá bom? Então, ele está com carga elétrica neutra, tá bom? Então, veja bem, para que haja eletricidade numa determinada matéria, num determinado corpo, o que acontece? Tá? Ele vai ter que trocar de elétrons com outros átomos, tá bom? Então vai ter que haver uma força aqui, tá? Para impulsionar esses elétrons, tá bom? De átomo a átomo, tá bom? E eu vou apresentar esse sistema para vocês, tá? Então, em todos os sistemas que vocês vê que há eletricidade, a primeira coisa que vocês vão imaginar é que vai haver uma troca de elétrons de átomo a átomo e vai sempre ter uma força responsável por isso. E eu vou apresentar isso para vocês agora, tá bom? Então, só para que vocês entendam bem, tá aqui, tá bom? Um átomo neutro, né? E o átomo, para que ele esteja neutralizado, ele tem que ter o mesmo número de elétrons, o mesmo número de prótons, o mesmo número de
nêutron, ok? E para que haja eletricidade, esses elétrons que estão na parte externa do átomo, que vão ser, vamos dizer assim, que eles vão ser uns elétrons mais facilmente livres, né? Vai haver mais facilidade para que eles se desloquem de átomo em átomo. E como vai acontecer isso, eu vou mostrar para vocês nos próximos instantes, ok? Pessoal, olha bem, esse aqui é um circuito elétrico, tá bom? Esse circuito elétrico ele está representado aqui, ó, por uma lâmpada, tá vendo? Ó, isso aqui é uma lâmpada, tá? Duas pilhas, essa e essa daqui, duas pilhas, tá bom? E temos um interruptor aqui, que é a chavinha, que vai ligar e desligar esse circuito, tá? E esses condutores aqui, que são os fios, tá? Eles estão sendo representados aqui só pelos elétrons, tá? Mas vocês imaginem que isso aqui são os elétrons que estão presentes nos átomos. Só que nós não vamos fazer um desenho completo aqui com os átomos nos condutores elétricos, os átomos completos, senão ia ser meio inviável, não ia ter como, tá? Mas aqui, imaginem que esses aqui são os elétrons que estão presentes nos átomos, tá? Cada elétron aqui tem o o átomo, tá bom? E aí vocês vão ver que vai haver uma troca, vai haver uma troca, tá? De elétrons entre os átomos, tá bom? Então, o que que acontece? Observe aqui, tá? Ó, tá sendo fechado aqui o condutor, o interruptor, né? E aí os elétrons estão se movimentando, a lâmpada acendeu, ó. Tá vendo? E quem está sendo responsável pelo movimento dos elétrons aqui é a pilha. A pilha aqui vamos considerar que não é é como se fosse uma bomba que está impulsionando a água através de um condutor, tá bom? E esse condutor aqui, ó, passa pela lâmpada, passa pela pilha e passa pelo nosso interruptor, que nós fechamos o circuito aqui, ó, tá bom? E aí ele está aqui, ó, está alimentando a lâmpada, tá bom? Então, todo o circuito elétrico que existe, nas casas, motor, o que vocês imaginar, essa daqui seria uma representação bem fiel, tá, do sistema, tá? Então, o que acontece? Aqui dá para vocês verem direitinho, tá? A partir do momento que o interruptorzinho ali foi fechado, né? Houve o fechamento do circuito e nesse momento os elétrons estão se deslocando de átomo a átomo e fazendo os fenômenos que nós conhecemos, tá bom? Então, pessoal, para continuar o nosso comentário sobre eletricidade, também temos aqui uma figura muito importante na eletricidade, tá? E vocês vão saber por que logo logo, nos próximos instantes, né? Muito importante na eletricidade seria o que? Os ímãs, tá bom? O que acontece com os ímãs, tá? Os ímãs, bom, primeiro deixa eu falar para vocês. Os ímãs existem de vários formatos, tá bom? Tem vários tipos de ímãs. Então, o que nós mais conhecemos aqui são esses ímãs aqui, reto, né? E o ímã sobre ferradura aqui, né? No formato de ferradura. Esses aqui são os ímãs mais conhecidos, de formato de ferradura e o reto, tá bom? E todos os ímãs, tá? Eles têm um polo norte e um polo sul, tá? O de ferradura também é a mesma coisa, norte e sul. Esse é um nome que foi convencionado para eles, tá? Que eles têm um polo norte e polo sul. Depois mais tarde vocês vão saber por que também nos próximos instantes, tá bom? Uma coisa muito importante, né? Para todos vocês saberem, né? Tá? O ímã, o que acontece? Todos os ímãs, em volta deles, existe uma coisa que a gente não vê, tá? Mas que a gente sente que existe, tá? Seriam essas linhas de força, tá vendo? Elas saem aqui do polo norte, tá vendo aqui, ó? E vão para o polo sul,
Tá vendo? Elas também formam um circuito aqui, se vocês forem analisar, tá? Dos dois lados, tá bom? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Daqui a pouco eu já vou mostrar, tá? Tá vendo? Ó, tanto o ímã reto, tá? Eles têm essas linhas de forças magnéticas que chama, tá? O nome técnico disso é linhas de forças magnéticas. Essas linhas são invisíveis, tá, pra gente, mas a gente sente ela e eu daqui a pouco vou fazer vocês verem isso daí, vocês vão poder ver na casa de vocês também, se vocês fizerem a mesma experiência que eu vou fazer e eu vou mostrar para vocês vão gostar disso aí, isso vai se tornar até uma brincadeira para vocês mostrar para os seus filhos, para os seus amigos, mas é muito interessante, tá bom? Então é isso daí, pessoal, ó, presta atenção, todos os ímãs, todos, tá, eles têm esse campo magnético, tá bom? E eu vou, agora não tem nada a ver o comentário que eu vou fazer, mas eu vou fazer um comentário. O nosso planeta Terra também, ele é um grande ímã e ele também tem essas forças e mais para frente também eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Então, ó, gravem bem isso, tá? Todos os ímãs, todos têm essa linha de força magnética que nós não vemos, ela é invisível para nós. Mas nós sentimos elas e elas existem e eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão aprender a visualizar essas linhas de forças presentes nos ímãs. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha só, pessoal, que legal, tá? Uma folha A4, um ímã retangular, tá? Uma folha de A4, de um papel sulfite A4, em cima de um ímã retangular, tá? E em cima da folha a gente vai despejando em pequenas quantidades limalhas de ferro, tá? Aonde vocês conseguem essas limalhas de ferro? Em qualquer serralheria, tá? Uma tornearia, qualquer empresa de usinagem, eles têm isso aí de monte, tá bom? Aí vocês colocam isso aí numa vasilhinha, tá? Qualquer vasilhinha, aí vocês vão despejando em pequenas doses, tá? Ao redor do ímã e em cima do ímã, tá? Aí vocês vão ver o que acontece, tá? Observe só, olha que legal. Aí vocês vão visualizar, tá? Vocês vão visualizar, tá vendo? Ó, olha só que legal. Tá vendo? Ó, olha só, já tá começando a se formar as linhas de forças, ó. Tá vendo? As limalhas de ferro já estão formando as linhas de força. Observe só, tá vendo? Isso aí é uma experiência que vocês podem fazer na casa de vocês. Aí vocês vão observar, vocês podem mostrar para os seus filhos, para os seus amigos. Olha só o tamanho de uma linha de força, a distância que ela fica do ímã. Observe só, tá vendo? Agora seria o ímã no formato de ferradura, que foi colocado aqui, ó. Olha só. Tá vendo, ó, as linhas de forças magnéticas dele? Olha que interessante. Tá vendo? Aí vai começar a se formar. Observe. Tá vendo que legal? Tá vendo? Mais uma coisa, pessoal. Por exemplo, quando você liga uma pilha, pode ser um gerador, qualquer coisa, num fio, tá? Com o deslocamento dos elétrons, vai criar também, tá vendo aqui, está sendo representado como se fosse também uma folha de papel e despejado limalhas de ferro aqui, tá vendo? Tá vendo o que acontece? Está sendo mostrado aqui também uma linhas de forças magnéticas presente ao redor do fio. E isso aqui vai ficar no fio inteiro, tá? Então, só para vocês entenderem, tá? Com o deslocamento dos elétrons num circuito, tá legal? Com o deslocamento elétrico no circuito, vai criar ao redor do fio um campo magnético. E isso é em todos os circuitos elétricos que vocês imaginam que existem, tá? Pode ser numa lâmpada, pode ser no circuito que alimenta um rádio, uma televisão. Em todos eles vai haver um campo magnético ao redor do fio, tá? Guardem isso, pessoal. Guardem isso, isso é uma informação muito importante. Esse campo magnético vai estar presente, tá vendo? Esse campo magnético que está nessa folha 4, ele vai estar presente ao redor desse fio, tá? Todinho.
tá bom? Então, isso é uma informação muito importante, tá? Vai ser como se fosse um ímã, tá? Vai ter um campo magnético, ou seja, linhas de forças ao redor desse fio, tá bom? Olha pessoal, isso daqui também é uma ilustração muito bacana, tá? Que vocês vão entender, tá? O que está sendo representado aqui? Está sendo representado um condutor elétrico, tá bom? Nesse condutor elétrico aqui vocês estão vendo os elétrons, tá bom? Os elétrons. Vocês sabem que tem os átomos e tal, mas aqui eu vou colocar só os elétrons para facilitar o entendimento para todos nós, né? Tá? E aqui embaixo eu vou colocar um ímã, tá bom? Então presta atenção, o que vai acontecer aqui. Enquanto o ímã está parado, tá? Não acontece nada, não vai ter nada, absolutamente nada. Vai ter um campo magnético ali que todo mundo sabe que é um campo magnético estático, parado, tá bom? Mas pessoal, observe agora se começar a movimentar o ímã. Observe o que acontece com os elétrons. Olha só que legal. Tá vendo? Então, conforme o movimento, os elétrons através do condutor, né? Esse condutor está esticado, tá? O que acontece? Os elétrons vão se movimentar acompanhando o campo magnético do ímã. O campo magnético presente no ímã vai impulsionar os elétrons, tá bom? Olha, mais uma informação importante, tá? Toda vez que, então, o último caso que eu mostrei para vocês agora, eu mostrei um condutor esticado, tá? Então, o que acontece? Quando você aplica uma energia num condutor esticado, digamos que ele tem, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Ele tem 1 volt, tá? Agora, cada vez, por exemplo, que você der uma volta nesse condutor, tá? Transformar ele numa bobina, como tá aqui, ó, tá vendo, ó? Numa bobina, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem esse condutor, um condutor reto, como estava no outro caso, e der 1, 2, 3, 4 voltas, cada volta que você dá, você vai multiplicar a voltagem dele, tá bom? No caso, se aquele condutor estava com 1 volt e você deu 4 voltas, você vai ter 4 volts. Um exemplo, tá bom? Ele vai aumentar a voltagem nele de acordo com a quantidade de espiras, de voltas que vocês der nele, tá bom? E aí o que acontece? Vai ficar mais intenso a intensidade da corrente, né, da voltagem, à medida que você passar um ímã nele, porque ele já vai ter um campo magnético mais concentrado, tá? Então aqui nessa figura está ilustrado aqui um voltímetro, tá bom? Esse aqui é um voltímetro, ó, deixa eu mostrar aqui de longe para vocês verem, tá? Então aqui tem um voltímetro, tá? Aqui nós temos uma lâmpada, tá bom? E nós temos uma bobina, tá? E nós temos um ímã. E o campo magnético ao redor do ímã, tá bom? E o campo magnético ao redor do ímã. Então o que vai acontecer? Quando você for movimentar, né? E como eu disse para vocês no exemplo anterior, se o ímã estiver parado, não vai acontecer nada, absolutamente nada, tá? Agora, a partir do momento que você movimenta o ímã, olha o que acontece. Olha que legal. Tá vendo? Vocês podem ver que a lâmpada, cada vez que o ímã se movimenta, ela acende também e apresenta uma voltagem ali no voltímetro. Tá legal? Cada vez, ó, observe só, a lâmpada acende, tá vendo? Ó, e apresenta uma voltagem. Entendeu? Olha lá, a lâmpada acendeu e o voltímetro apresentou uma voltagem, tá? Cada vez que o ímã se movimenta dentro da bobina, tá? Então, pessoal, como vocês viram num fio reto, quando vocês energizam esse fio reto, né, esse cabo reto, ele cria um campo magnético, tá? E quando vocês dão várias voltas nele, né, várias espiras, transformando ele numa bobina, ele cria um campo magnético mais intenso ainda, tá? E aí o que acontece? Se vocês pegar uma bobina, por exemplo, e introduzir nela, por dentro dela, um ferro, né? Um ferro doce, um ferro que não seja imantado, tá? O que vai acontecer? Esse ferro também vai se tornar um ímã,
tá? E esse ímã, ele só vai funcionar enquanto a bobina estiver energizada, tá ok? Então, ó, por exemplo, aqui, o que foi feito? Foi colocado um prego dentro de uma bobina de fio, tá vendo só? Aí ela foi ligada na pilha, tudo bem? Aí, o que aconteceu? Esse prego se tornou um ímã, tá bom? Ele se tornou um ímã. Aí, ó, a partir do momento que for desligado da pilha, o que vai acontecer? Esse ímã deixará de existir e os clipes vão cair, tá? Então esse processo aqui é muito utilizado nas indústrias, tá? E muita coisa que vocês vão conhecer mais para frente, tá bom? Então o que acontece? Isso daqui se chama eletroímã, tá bom? Aqui é o mesmo eletroímã, né? Visto por outro ângulo, que é um prego dentro do fio, tá? E atraindo os clipes, tá bom? Aqui, pessoal, só para vocês verem como isso pode mexer com a imaginação das pessoas, né? Dá para criar mil e umas coisas. Observa aqui essa brincadeira. Aqui tem uma bobina, tá? Uma pilha, tá bom? E dois ímãs, tá? Observe o que vai acontecer aqui, ó, tá? Olha só, um ímã vai ser colado de um lado da pilha, o outro ímã do outro lado da pilha, tá? Os dois polos da pilha ficaram ligados através dos ímãs. Aí essa pilha vai ser introduzida numa bobina comprida. Olha o que vai acontecer. A pilha se desloca através do campo magnético gerado dentro da própria bobina. Tá vendo? E os ímãs que estão por dentro que estão nas bordas das pilhas, olha só o que acontece. Olha só que interessante. Tá vendo? Isso aí dá asas à imaginação, né? Um motor é assim, um motor elétrico, ele funciona assim também, tá vendo? Nesse mesmo esquema, tá? Então o que acontece? O ímã já tem o campo magnético dele, o ímã natural, que já está nos polos das pilhas. Quando eles são introduzidos na bobina, o que acontece? Eles mesmos já vão gerar um contato e criar um outro campo magnético na bobina. Tá bom? E isso aí vai fazer eles se deslocarem. Olha só que interessante. Olha que bacana. Tá vendo? Isso aí dá asas à imaginação. Dá para você fazer muita coisa com isso. Muita coisa mesmo. É muito bacana. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Partindo daí, já dá para vocês imaginar até como é feita uma instalação de uma lâmpada numa casa, né? Por exemplo, aqui, ó, é o teto da casa, tá vendo a laje, tá? Um conduíte aqui dentro, né? Aqui também tem outro conduíte na parede, tá vendo aqui, ó? E aqui tem o interruptor que liga a lâmpada, tá? E aqui nós temos a rede, tá? Seria o neutro, né? E uma fase. Então o que acontece? O neutro aqui, ó, ele vem direto na lâmpada, tá? De um lado da lâmpada, do outro lado da lâmpada já sai um outro fio que o pessoal chama de retorno, tá? E esse fio vem, passa pelo interruptor, sobe, tá? E vai no outro fio, que é o fio fase, tá vendo? Então aqui já dá para vocês imaginar como é feita uma instalação numa casa, tá vendo? Tudo é o mesmo princípio, nada é diferente, tá vendo? Isso aqui é uma instalação de uma lâmpada, tá? Uma lâmpada simples. É lógico que depois, mais para frente, vocês vão aprender outras formas de se fazer, de se mexer com a eletricidade, tá bom? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Olha bem nesse circuito. Tá vendo? Ó, uma tomada. Tá vendo? Ó, uma tomada. Tá vendo? Da mesma forma, né? Então nós temos aqui, nós temos o neutro, né? O fio neutro aqui, ó. O fase e o terra, que é um sistema de proteção, né? Nas tomadas modernas, tá bom? Então o que acontece? Nós temos aqui um fio que vai ser ligado, né? O neutro, aqui o fase, e aqui no meio, aqui nesse central, é o fio terra, que é a proteção dos circuitos, tá bom? Também é a mesma coisa.
Tá vendo? Não tem diferença nenhuma. Aqui o que que acontece? Aqui vai ser ligado uma carga qualquer, vai ser ligado ou um ferro de passar roupa, ou uma televisão, um forno micro-ondas, um som, um computador, qualquer coisa. Tá bom? Então, veja que não tem segredo nenhum. Tá? E aqui é um chuveiro. Tá? É um chuveiro. O chuveiro, geralmente a maioria dos chuveiros são 220, então no 220 já não é ligado neutro, tá? É ligado duas fases para ter 220 e mais o terra para não dar choque na pessoa que está tomando banho, tá bom? Então temos aqui o chuveiro, né? Aqui a parede, né? O espelho, e aqui é o fio que passa por dentro dos conduítes pela parede, tá? E aí eles vão e chegam lá no quadro de distribuição, lá nos disjuntores de proteção, tá bom? E aqui é o barramento do aterramento, tá? Então, é a mesma coisa, tá legal? Mais pra frente vocês vão saber pormenores disso. Olha pessoal, essa fórmula aqui, ela vai passar a ter uma importância fundamental para a gente agora em se tratando de segurança, da gente trabalhar com mais segurança, tá? Grave essa fórmula que daqui a pouco a gente vai começar a discutir sobre ela, tá? Essa fórmula é amperes igual a potência em watts dividido por voltagem, ok? Então só para repetir, tá? Amperes é igual a potência em watts dividido pela voltagem. Isso aí vai ser muito importante para a gente. Então, pessoal, partindo daquela fórmula, né, que amperes é igual a potência em watts dividido por voltagem, tá? Então aqui, ó, se vocês utilizarem a calculadora de vocês ou vocês fazerem conta de cabeça, vocês já vão perceber aqui, ó, por exemplo, se você ligar um liquidificador de 300 watts em uma rede de 220 volts, tá? O resultado vai ser 1,36 amperes. E se caso você for ligar esse mesmo um outro liquidificador com a mesma potência de 300 watts, tá? Numa tensão de 110 volts, né, que seria uma tensão menor, o que vai acontecer? Essa corrente já vai ser o dobro de amperes, tá bom? Então isso daqui é só para a gente ter um pouco mais de, por exemplo, a eletricidade, ela é muito bonita, ela é muito bacana, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a eletricidade, tá? A gente tem que respeitar algumas regras, tá? Para não oferecer perigo. Tá? Porque a eletricidade, ao mesmo tempo que ela é muito bonita, ela oferece muito perigo, tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Aqui nós temos uma tabela, eu vou explicar para vocês como funciona essa tabela aqui, tá? Essa aqui está escrito aqui, ó, secção nominal em milímetros quadrados. O que seria isso daqui? Isso daqui seria o diâmetro desses fios aqui em milímetros quadrados, tá bom? Então o fio mais fino, eu vou começar pelo mais fino, é lógico que existem fios para outros casos em específico que é menor do que esse daqui, o diâmetro dele é até menor, tá bom? Mas no nosso caso aqui, que nós vamos mexer com a eletricidade, vamos considerar esse aqui como se fosse o menor, tá? Fio de 1 milímetro quadrado, fio de 1,5 milímetro quadrado, fio de 2,5, de 4 milímetros, 6, 10 milímetros em diante, tá bom? E aqui nós temos a corrente máxima, tá vendo? A corrente máxima em amperes, tá? Vamos dizer assim que é a amperagem máxima que poderia passar por cada fio desse, tá bom? Então, como é que eu diria para vocês? Olha, presta atenção. Esse fio de 1 milímetro quadrado, a capacidade máxima dele é 12 amperes, tá bom? Se você for passar uma corrente maior num fio desse daqui, ele vai pegar fogo, tá bom? Pode até ocasionar um incêndio de grandes proporções, tá bom? Então a gente tem que respeitar muito essas regras aqui, tá bom? Por exemplo, o fio de 1,5 milímetro quadrado, a capacidade máxima dele é 15 amperes, tá? O fio de 2,5 milímetros quadrado, a capacidade máxima dele é 21 amperes. Não pode ser mais do que isso de forma nenhuma. Se você for usar mais do que isso, você vai ter que usar um fio maior, que seria de 4 milímetros quadrado,
tá? O fio de 4 milímetros quadrados ele vai até 28 amperes, tá bom? E assim vai, ó, o fio de 6 milímetros quadrado, ele vai até, a capacidade máxima dele é 36 amperes, tá? O fio de 10 milímetros quadrado, tá bom? A capacidade máxima dele é 50 amperes, então isso daqui seria, no caso de residência, assim, o pessoal usa os fios mais usados, assim, em residência, tá bom? Daqui para baixo seria mais casos de uma indústria, por exemplo, né, que usa grandes cargas elétricas, né, máquinas e tal, entendeu? Mas existem também residências aí que usa fio de maior bitola do que esse, tá bom? Grandes mansões aí, mas é muito raro, tá bom? Então esse que está em amarelo é o mais usado em residências, tá bom? Então guarde bem essa tabela aqui, ó. Essa tabela é muito bacana. Vai ser muito útil para vocês, tá bom? Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que respeitar muito mesmo, tá? Toda vez que for dimensionar um circuito, a gente tem que observar. Se for um circuito aí que vai gerar 28 amperes, você não vai poder usar um fio de 1 milímetro, um fio de 1,5. Jamais. Você vai ter que usar ou um fio de 4 milímetros ou de 6 milímetros. Tá bom? Então, observe bem esses detalhes aqui, tá bom, pessoal? Tá legal, tá? Guarde bem essa tabela. Então, pessoal, para se trabalhar com eletricidade, mesmo que a gente vai fazer alguma instalação, né, até em casa mesmo, alguma coisa assim, a gente tem que observar que é uma coisa de muita responsabilidade, que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tomando todos os cuidados, não tem perigo nenhum, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem que observar que além da bitola dos cabos, que foi comentado agora há pouco, tá? A gente tem que ter também essas normas aqui, tá? Por exemplo, numa tomada, tá? Tem o lado certo que você liga o neutro, tá vendo? Tem o lado certo que você liga o fio fase, no caso de 110, aonde liga o terra, entendeu? Todas essas observações tem que ser. E o mais importante de tudo, tem que ser dimensionado de acordo com a carga que vai usar aqui, se for usar um ferro elétrico, se vai usar sei lá, uma furadeira, vai usar alguma coisa assim, dependendo da carga, tá? Um micro-ondas. Esse daqui, ó. O que é isso daqui? Isso daqui é um disjuntor termomagnético, tá? Esse disjuntor, o que ele faz? Ele age como um fusível, tá? Só que ele não queima que nem o fusível, mas o fusível também serve como proteção, tá? O fusível também é uma proteção e tem que ter no circuito ou o fusível ou o disjuntor, tanto faz, tá? Para quê? Para se houver um curto-circuito aqui ou uma anormalidade no circuito que pode acontecer, tá bom? O que vai acontecer? Para não pegar fogo no sistema, tá? Não acontecer proporções, um estrago maior que vai oferecer algum risco, alguma coisa, tá? O que vai acontecer? Esse disjuntor ele desliga, tá? Ou se tiver um fusível aqui, o fusível vai se romper, vai queimar. Aí o que acontece? Aí a gente tem que vir e tal e verifica que desarmou o disjuntor ou queimou o fusível e a gente vai verificar que houve alguma anormalidade nesse circuito aí, que a gente vai procurar a normalidade e corrigir. Tá bom? Então é muito importante a segurança nisso daqui. A gente tem que trabalhar com muita responsabilidade nisso daqui, tá bom? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram da aula de eletricidade? Foi legal, né? Então, pessoal, pretendo fazer mais vídeos para vocês, né? Essa aqui foi a aula 1, nós vamos para a aula 2, assim vai vir mais assuntos, né? Outros assuntos que inclusive eu não fiz os outros assuntos, porque senão ia ficar um vídeo muito extenso, tá? Então eu vou dividir para ficar menos até cansativo para vocês, apesar que eu achei que ficou bem agradável, tá? Eu só peço o seguinte para vocês, tá? Se vocês gostaram aí, dê um joinha aqui para mim, tá bom? E se inscrevam no meu canal, tá bom? Eu vou ficar muito agradecido para vocês, eu pretendo fazer muito mais vídeos aí, tá bom? Muito obrigado, hein, gente? Até mais, ó. Um abraço. Até o próximo vídeo, tá bom?